estava aqui. Bom, então a vantagem de tu ter o CLP é ali que tu consegue reprogramar a tua lógica de operação de forma digital, né? Reprogramando o CLP. Não precisa reestruturar teu hardware para reprogramar a automação. Tá? E aí, depois da década de 70 ali para frente, eles foram amplamente adotados. Tá? E então aqui... E aí, com o tempo aqui, os controladores lógicos programáveis incorporaram, com o tempo, funções de temporização e contagem, operações aritméticas, então eles foram crescendo nas funcionalidades que eles podem fazer, né? Manipulação de dados, maior poder de comunicação com computadores, comunicação com interface homem-máquina, maior capacidade de memória, controles analógicos e controle PID. Módulos inteligentes aqui também, então atualmente os CLPs são bastante potentes, assim, são capazes de trabalhar com aplicações bem grandes, assim, cerca de 2.000 sensores, atuadores, né? E isso que eles têm que trabalhar em tempo real, né? Então eles precisam ter uma capacidade de processamento alta. Bom, então a estrutura e princípios de funcionamento do CLP, como já falei, eles são bem parecidos com um computador, né, na arquitetura de computador tradicional, onde tu tem aqui uma CPU, tem uma fonte que fornece energia, né, para o CLP, e tem os circuitos de entrada e saída, que tem placas de entrada e saída que vão pegar os dados dos sensores atuadores. Além disso, eles têm memória RAM, né, não está mostrando aqui, mas eles têm memória RAM, memória ROM. Bom, a principal diferença aqui também, que está relacionada com o modo de funcionamento deles, é que eles têm uma memória de imagem de entrada e saída. Eu vou explicar mais ou menos depois o que é essas memórias de entrada e saída, mas elas meio que são memórias que guardam os valores das entradas dos sensores ali ou dos atuadores. Bom, aqui os circuitos de módulos de entrada e saída, eles podem ter sinalizações diversas, tá? Desde, por exemplo, 5 volts, 10 volts, 24 volts, ou pode ser corrente também, né? Ou seja, isso depende como o teu sensor está mandando a sinalização para o CLP, né? Ou seja, o sensor pode mandar uma sinalização de 5 volts, então a entrada do CLP tem que aceitar essa sinalização de 5 volts. Isso depende geralmente os módulos são específicos para esse tipo de sinalização. Bom, os módulos de entrada analógico também. Tem módulos que tem entrada com diferentes sinalizações também. Pode ser tensão ou corrente. E geralmente os CLPs eles estão ligados aqui num REC. Né? O REC é como se fosse um trilho ali, onde tu vai ligando esses módulos, ou seja, tu pode expandir o CLP com mais módulos, né? E a comunicação deles é feita através desse trilho ali, onde tem um barramento para trocar informação. Bom, então isso aqui foi o geral do CLP, a parte de programação de CLP, então eles podem ser programados em 5 linguagens diferentes, né? Conforme escrito por essa norma. Então existe uma padronização, uma certa padronização das linguagens de programação, que tu consegue programar os CLPs. Essas 5 linguagens de programação, a mais conhecida, a mais popular, que é a primeira aqui que a gente vai trabalhar, é o diagrama ladder. E depois a gente vai trabalhar um pouco também com texto estruturado, que é uma linguagem textual, né, mais parecida com algoritmos ali que vocês viram já, com programação em C ou em Python. É uma linguagem textual onde tu tem for, tem loops, né, tu pode botar um if, é mais parecida com as outras linguagens de programação. Mas a mais utilizada é ladder.
Tá? Bom, o modo de trabalho do CLP, pessoal, ele tem essa ideia do ciclo de execução aqui. Então, quem já trabalhou com Arduino sabe que o Arduino ele trabalha como se fosse um loop infinito, né? Ou seja, ele tem lá o setup, que roda só no início, né? E tem ali a outra funçãozinha, que é o loop infinito, que ele fica sempre lendo a entrada, rodando ali alguma coisa que tu bota ali, o código que tu bota ali, e jogando para a saída. O CLP ele funciona da mesma forma. Tá? Ele tem uma função aqui de inicialização, e aí depois ele entra nesse loop de execução aqui, onde ele vai ler as entradas. Essas entradas elas ficam atualizadas nas imagens. Lembra aquela memória de imagem que eu falei lá no início? Ou seja, memória de imagem é a representação ali, a leitura dos sensores que fica nessa memória. E aqui no ciclo de execução, então, o CLP em si, ele lê o valor que está nessa memória de entrada. E aí essa memória, conforme o programa executa um loop aqui, um ciclo, né, ela não se altera. Para isso que serve a memória de entrada, para ter tirar uma foto ali, um snapshot, né, do estado atual dos sensores. E aí ele roda o programa. Se um sensor mudar o valor dele conforme ele está rodando o programa aqui, nesse instante aqui, não vai ser alterado, só depois do próximo loop, né? No próximo ciclo aqui, que aí sim que ele lê novamente as entradas. Então ele roda o programa e aciona as saídas aqui na execução. E aí ele volta nesse loop aqui infinitamente. Bom, como que a gente programa os CLPs, então? Eu já falei as linguagens de programação, né? Mas, de fato, como é que a gente entra com essa linguagem de programação? Então, a gente entra através de softwares de programação, que geralmente são específicos dos fabricantes. Cada fabricante de CLP, ele disponibiliza também um software para programar aquele CLP. O CodeSys é um desses softwares, mas o CodeSys ele é um software meio genérico, assim. Tem vários fabricantes que suportam ele. Tu consegue programar vários CLPs através desse CodeSys. Então ele é meio que um coringa, assim, é um software coringa. Consegue até programar um Raspberry Pi, por exemplo, com o CodeSys. E aí o Raspberry Pi ele funciona como se fosse um CLP, né? Consegue programar em ladder para executar uma operação de automação. Bom, então a gente insere o programa nesse software, tá? E depois transfere. Bom, aqui ele já entrou na parte de linguagem ladder, mas aí ele transfere esse software, né? O próprio software aqui, ele vai compilar o programa que tu fez e transferir para o CLP. E isso geralmente é feito através de ligação serial, ou seja, tu tem que ligar aqui o computador com o CLP, né, através de um cabo serial, ou se o CLP estiver ligado em rede, tu pode transferir esse programa via rede. Tá? Mas de alguma forma tu tem que ter conexão aqui com o CLP. E aí, é isso, o esquema geral do funcionamento dos CLPs, tá, pessoal? Agora eu já vou entrar então na parte de linguagem ladder. Eu não sei se ficou alguma dúvida, tem alguma dúvida com relação ao que é um CLP e como que ele funciona? Tranquilo? Então tá. Qualquer dúvida, pessoal, você pode me interromper, viu? Então vamos começar aqui na parte de linguagem ladder. Tá? Então a linguagem ladder, ela foi a primeira aqui e ainda é a mais utilizada, né? Ela se inspira nos circuitos elétricos, né? Então, como eu falei antes, antes de ter os CLPs, a automação era feita através de circuitos elétricos, a utilização de relés e bobinas, aqui contactores. E o ladder deriva dessa ligação, desse histórico elétrico. Tanto que a gente tem uma analogia aqui, que a gente interpreta o diagrama ladder como se fosse um circuito elétrico, onde aqui a gente teria 0 volts. Só ver como é que... Aqui.
Opa, não. Então a gente pode ter uma interpretação desse computador aqui, desse programa, como se aqui a gente tivesse um barramento aqui de 0 volts, né? Desculpe, aqui é 5 volts. Aqui está energizado, como se tivesse energizado. Deixa eu ver como é que eu apago aqui. Só um pouquinho que eu não... Então aqui é como se tivesse 5 volts. E aqui é como se tivesse 0 volts, ou seja, o terra. Então, e esses contatos aqui, isso aqui é como se fossem chaves, né? Ou seja, isso aqui são a representação como se fossem relés que vão abrir e fechar, conforme essa entrada aqui, esse I000 aqui é uma entrada do CLP. Vai ter um sensor ligado nessa entrada aqui, que vai fazer o contato aqui, ou seja, vai deixa eu só desenhar aqui. Ou seja, ele vai fechar ou abrir essa chave aqui, né, conforme o estado do sensor. Se o sensor ativar, ele vai fechar esse circuito aqui e vai conduzir eletricidade, né? Vai conseguir energizar aqui também a bobina que está aqui do outro lado. E aí vai ligar essa saída aqui, o O001 aqui, que é uma saída do CLP que vai estar acionando um atuador. Então isso aqui são os contatos, que estão relacionados com as entradas do CLP. Como falei, eles têm essa ideia de ligar e desligar, né? Quando aqui for 1, ele vai energizar aqui esse contato. Aqui é um contato negado, então ele vai ficar energizado quando ele for 0. Quer dizer, quando for 0, ele vai permitir a passagem dessa tensão virtual aqui, né? Essa tensão imaginária, para aí sim habilitar o que está ligado do outro lado aqui. Bom, tá. Então essa é a ideia geral aqui, pessoal, do ladder, tá? A gente vai construir essas linhas aqui com essa lógica aqui de programação para ligar ou desligar nas nossas bobinas aqui, que são as saídas do programa. Tá? Aqui tem outros exemplos. Além disso, desses contatos básicos aqui, das estruturas básicas, ou seja, que é um contato normalmente aberto, contato normalmente fechado. Normalmente aberto significa que ele não está negado, ou seja, ele só vai fechar ali, né, quando o sensor ativar, ou seja, quando o sensor ativar, for 1, ele vai conduzir, vai fechar esse circuito aqui e vai habilitar o que está do outro lado. O contato normalmente fechado significa que ele normalmente está fechado, ou seja, quando o sensor não está ativado, ele está fechado o circuito. E aí quando o sensor ativa, ele abre. E aqui, essa representação aqui, pessoal, vocês podem ver que aqui no CodeSys até vai ser um pouco diferente. Dependendo do programa que vocês usam para programar, ela tem uma representação um pouco diferente. Além disso, a gente pode ter o set reset, que eu vou explicar ali no CodeSys depois, e também os temporizadores e contadores, que eu vou explicar ali no CodeSys também. Deixa eu só mostrar um exemplo de contador aqui. Então aqui a gente tem um timer. Tá? Um timer serve justamente para contar o tempo, né? Tem um temporizador aqui que vai contar, por exemplo, 5 segundos, e aí depois que ele vai ativar a saída aqui. Então, quando tu liga ele espera 5 segundos, e aí sim que ele ativa a saída. Esse tempo que eu falei, 5 segundos, ele é programável. Né? Ou seja, tu consegue, é configurável ali de acordo com o teu programa. E além disso, tem também os contadores, que vão contar quantas vezes eles foram ativados, aqui a entrada foi ativada, e vão acionar só depois que um X número de vezes que eles foram ativados. Mas vamos para a prática ali, que daí eu acho que fica mais claro, pessoal.
deixa eu criar aqui um novo exemplo. E eu já vou fazer um exercício aqui com vocês, já de cara. Aqui, pessoal, lembrando aqui que a gente vai trabalhar sempre com um CLP virtual aqui, né? Ou seja, o CodeSys, ele já vem com um CLP virtual, que é esse CodeSys Control Win aqui. Ou seja, ele é um programa que vai rodar aqui no meu próprio computador, que vai emular um CLP. E aqui também, quando eu estou criando, vocês criam um novo projeto, ele pede aqui, ó, a linguagem de programação que tu quer programar. Então eu vou botar a ladder e dou OK aqui. Então vamos lá. O exercício que eu vou fazer aqui, aí eu já explico para vocês. Vocês viram que eu botei uma lista de exercícios aqui, né? Tá aqui no Ava já. E já tem umas tarefas aqui que está relacionado com essa lista de exercícios. Então, se eu não me engano, eu pedi para vocês fazerem o exercício 1, 2 e o 8, eu acho, né? Ou... acho que foi esse. Eu não sei se vocês entendem esses diagramas aqui, pessoal, de pistões aqui. Vocês já viram isso? Em acionamentos pneumáticos. Eu vi uma coisa do estilo, mas isso aí eu não entendo muito não, professor. Tá. Eu vou explicar aqui rapidinho. Eu vi no curso técnico também, mas faz aí uns seus 3, 4 anos, né, professor? Acho que vocês vão ver ainda em acionamentos pneumáticos, eu acho, ainda. Mas eu vou explicar rapidinho aqui, pessoal, só para... É bem fácil, assim, não tem muito segredo, não. Tá? Então, isso aqui é a representação de um pistão. O que é um pistão? O pistão, ele avança e retrai aqui, né? Para fazer algum acionamento de alguma coisa. Tá? Então, ele é um pistão pneumático. Tá? Então, quando a gente injetar ar comprimido aqui nessa câmera traseira aqui dele, ele vai empurrar o pistão para frente e acionar o pistão. Quando a gente aciona ar comprimido aqui nessa câmera da frente, ele vai fazer com que o pistão volte para trás. Isso aqui é uma válvula que vai controlar, então, a injeção desse ar comprimido. Ou seja, isso aqui que vai ligar, né, o ar comprimido para cá, vai chavear o ar comprimido para cá, se eu quero acionar, ou o ar comprimido aqui para frente, se eu quero retrair o pistão. Ela tem aqui, ó, esses Y1, ela é uma eletroválvula, ou seja, ela é acionada eletricamente. Esse Y1 é o que vai fazer o acionamento da válvula. Ela que vai fazer com que, quando eu acionar o Y1 aqui, ó, essa válvula é como se ela se deslocasse para o lado aqui. E aí muda a configuração aqui desses caninhos aqui. Isso aqui são canos que levam o ar comprimido até o pistão. Essas linhas aqui são caninhos de ar comprimido. São as linhas de ar comprimido. Esse aqui é como se fosse um compressor. Então aqui a gente tem um compressor que está gerando ar comprimido. E notem para onde que está indo o ar comprimido. Ó. Ele está vindo por essa linha, né? E seguindo aqui, ó, esse caminho até chegar aqui na frente. Certo? Então esse pistão aqui está desacionado, está retraído. Nessa configuração. Certo? Se eu acionar o Y1 aqui... Se eu acionar o Y1, deixa eu fazer um esqueminha aqui, que daí fica mais visual. Se eu acionar o Y1, ele vai fazer com que esse quadradinho aqui, ó, que está desse lado aqui, ele vai para frente e aí vai mudar a configuração aqui do ar comprimido. Ou seja, é como se acontecesse isso aqui, ó. Deixa eu selecionar. Se eu acionar o Y1, é como se acontecesse isso aqui. Espera aí. Vou selecionar só o...
Então isso aqui é um... Aqui. Eu acionei o Y1, ele vai empurrar esse outro quadradinho aqui, né? Notem que tem 2 quadradinhos aqui, indicando aqui a configuração para onde o ar comprimido está indo. Eu acionei o Y1, esse quadradinho veio para cá. E aí notem que a configuração agora do ar comprimido mudou, né? Agora ele está vindo para a parte traseira aqui do pistão. Seguindo o ar comprimido aqui, ele está vindo para a parte traseira, que vai empurrar esse pistão para frente. Então, notem aqui que essa setinha aqui, pessoal, ó, notem que tem uma setinha aqui, né, que é para onde está agora ligado aqui, ó, a parte dianteira do pistão, está indo para essa setinha aqui. Isso aqui é como se fosse o terra, a pressão atmosférica, no caso. Ou seja, é uma abertura que está ligado com a pressão atmosférica, onde tu não tem a pressão, né? Não tem ar comprimido. Então, se eu botar ar comprimido aqui atrás e aqui ligar na pressão atmosférica, o pistão vai para frente. Note que tem outro acionamento aqui, o Y2, que vai fazer com que essa válvula volte para a configuração original. Ou seja, quando eu acionar o Y2, esse Y2 aqui é uma bobina que vai fazer com que essa válvula vá para essa configuração aqui. E aí, novamente, a gente joga o ar comprimido aqui para frente, né? E a câmara traseira aqui do pistão vai para a pressão atmosférica. Então, o pistão retrai. Então, é assim como a gente faz o acionamento de pistões, através dessas válvulas aqui, eletroválvulas, onde a gente controla a posição da válvula, né? Através desses acionamentos, dessas bobinas aqui que vão acionar a válvula. Aqui também a gente tem outro pistão. Notem que aqui a gente tem uma configuração um pouquinho diferente. Ó. A gente tem um acionamento aqui, Y1. Mas aqui do lado a gente tem essa representação aqui, ó, que é uma mola. Isso aqui, então, é um pistão com retorno por mola. Mesma coisa aqui, ó, que tem essa representação também, que é uma representação de uma mola. Então, o que significa isso? Significa que se eu botar a pressão aqui nessa câmara traseira aqui, ele vai acionar. Se eu tirar a pressão, ele retorna devido ao efeito da mola. Tá? Mesma coisa aqui a válvula, ó, ela também. Se eu acionar o Y1 ali, né, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Vai trocar a configuração da válvula, e aí eu estou mandando ar comprimido aqui para a traseira do pistão, vai acionar o pistão. Assim que eu deixar de acionar o Y1, essa válvula retorna automaticamente. Eu nem preciso. Antes aqui, nesse caso aqui anterior, eu tinha que acionar o Y2 para a válvula retornar. Aqui não, aqui é um retorno automático por mola. Então é isso, é só isso que vocês precisam saber por enquanto, tá, para fazer esses exercícios aqui. E aí depois vocês vão ver, lá em acionamento vocês vão aprender essas representações aqui, e tem várias outras configurações também, outros tipos de acionamento de válvulas. Mas eu acho que deu para entender, né, pessoal? Acho que é bem ilustrativo aqui. Então, o que a gente vai trabalhar no CLP é através desses acionamentos aqui, ó. Y1 para acionar a válvula e Y2 para desligar a válvula. Nesse caso aqui, dessa válvula por retorno à mola, a gente só tem um acionamento, que é o Y1. Outra coisa que ele mostra aqui também é esses sensores aqui, ó, S1 e S2. Isso aqui são sensores que indicam a posição do pistão. Geralmente aqui no S2 é um sensor de fim de curso. Quando ele chegar lá no fim, esse sensor ativa indicando que o pistão está totalmente acionado. E o S1 é um sensor que indica que o pistão está retraído. Bom, voltando aqui então, pessoal. Isso aqui foi só uma explicação desses sensores, desses acionamentos. E vamos fazer então, acho que a gente pode, deixa eu ver qual. Não, eu vou fazer um outro exercício. Vamos fazer o exercício aqui, deixa eu ver, vamos pegar esse aqui, ó, o da figura 5. O 9 aqui.
eu mostro aqui para vocês como é que a gente faz a programação dele, tá? Então vamos lá. Vamos ler ele primeiro aqui. Então ele fala aqui, ó, uma furadeira vertical, aqui tá a furadeira, foi automatizada para processar blocos metálicos. O bloco é colocado manualmente. Então esse aqui é o bloco, ó, aquela que quer furar, que a gente quer furar. O bloco é colocado manualmente, então o operador aciona o botão de partida, o que faz avançar o cilindro B. Cadê o cilindro B? Está aqui, ó. Então, isso aqui é um pistão, né? Que vai ser acionado para segurar a peça aqui, para posicionar a peça. Um sensor S1 indica que o bloco foi posicionado. Aqui na figura não está indicando o sensor S1, mas ele deve estar por aqui, assim, ó, indicando que a peça está posicionada. E somente após essa indicação, o cilindro C avança fixando a peça. Então tem outro cilindro aqui, outro pistão, que está prendendo a peça na diagonal aqui, né? Encaixar bem ela aqui. Este fato é indicado pelo sensor S2. Em seguida, avança os cilindros A, que efetua a furação até a posição indicada pelo sensor S3. O cilindro A está aqui. Então, depois que tudo isso aconteceu, a gente aciona o cilindro A até chegar no S3. Finalizada a operação, o cilindro A retorna e, em seguida, retornam os cilindros C e B, liberando o bloco. Botei uma observação aqui que os sensores não estão indicados na figura. Então, vamos fazer a automação disso. Tá? Vamos começar. Primeira coisa, quais são os sensores que a gente tem aqui? A gente tem tanto o botão, que é considerado como se fosse um sensor, né, porque ele vai fornecer informação para o controle, e os sensores aqui, S1, S2 e S3. E os atuadores são os cilindros A, B e C. Então, baseado nos sensores, a gente vai controlar os atuadores. Então, vamos começar aqui no CodeSys aqui. Nota que eu já criei o projeto aqui, e aí ele já criou aqui um local aqui para adicionar o nosso programa. Então, como que começa o programa? Qual que é a primeira coisa que ele tem que fazer? Bom, a primeira coisa que inicia todo o processo é o acionamento do botão, né? Ele não mostrou aqui, mas a partir do botão B, vai acionar o cilindro B. Então é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou botar um contato aqui, ó, que é o botão. Lembrando que isso aqui eu vou botar só como uma variável local. Nota que quando eu crio aqui esse contato, ele pede para eu declarar essa variável botão aqui, ó. Se ela tivesse ligado no meu CLP, ou seja, se fosse um sensor ligado no meu CLP, eu botaria o endereço aqui de entrada no CLP. E 0.0, por exemplo. Geralmente é assim que são os endereços do CLP. E de input, 0, que é a placa, o módulo, indicando qual que é o módulo. Tá? Que é o módulo 0 aqui, eu botei por default, mas poderia ser outro número. E 0 aqui indicando qual que é o endereço daquele módulo, né? Na entrada daquele módulo. Mas aqui, como a gente não está ligado no CLP físico, eu vou deixar só nas variáveis lógicas mesmo. Opa. Deixa eu apagar aqui e fazer de novo, que ele não declarou ali. Tá. Então eu vou deixar sem endereço, mas lembre que eventualmente isso aqui, esse valor aqui do sensor vai estar vindo de um CLP. Tá? Então eu dei OK aqui, aí ele declarou aqui em cima, ó, a minha variável botão do tipo bool. Tá? Então isso aqui já é uma sintaxe que é utilizado nos CLPs aqui, como a gente declara as variáveis. Bom, esse botão eu vou ligar então numa bobina. Aqui, ó, insert set coil. A bobina aqui, que é o que ele chama de coil, né? Coil é bobina em inglês, tradução de bobina. É como a gente aciona os atuadores. Então, qual que é o atuador aqui que eu vou acionar?
é o pistão B, né? Pistão B, peraí, esqueci que não pode ter espaço aqui. Deixa eu apagar e botar de novo. Aqui, vou chamar essa variável aqui de pistão B. Mesma coisa aqui teria o endereço de saída, né, do atuador ligado no CLP. Vou deixar vazio, porque a gente vai só simular a lógica aqui. Notem que aqui, ó, eu dei esse S aqui, ó. Isso aqui é um set. Tá? Então, note que aqui está meio pequeno, aqui, não sei se está dando para ver, pessoal. Aqui onde a gente insere, ou pode ser aqui do lado também, aqui, ó. Ladder Elements. Tá vendo aqui que a gente tem os elementos de ladder, ó. Então, ele tem o contato, que é esse aqui, e tem coil normal, e tem esse set coil, que é esse com esse Szinho, que significa que ele vai manter o valor, mesmo depois que o botão for desacionado, ele vai manter o valor dessa variável aqui. Ela só passa para zero, né? Ou seja, só dá um reset aqui quando for acionado essa outra bobina aqui de reset. Então aqui, bom, o que isso aqui vai fazer então? Quando apertar o botão, ele vai habilitar o pistão B. Então já fizemos essa primeira atribuição aqui. Próximo, um sensor S1 indica que o bloco foi posicionado e somente após esta indicação o cilindro C avança fixando a peça. Então, qual que é a próxima comando? Tem um próximo comando para adicionar uma nova linha. Eu clico com o botão direito aqui, ó, desse lado aqui, e boto Insert Network aqui, below. Então, vou adicionar uma nova linha aqui embaixo. E aqui, nessa nova linha, o que eu vou fazer? Vou acionar o pistão C quando o sensor S1 quando o sensor S1 ativar, é assim mesmo, né? O sensor S1 aciona o pistão B. Desculpe, o pistão C, né? Então, ó, quando o sensor S1 ativar, eu vou dar um set, ou seja, eu vou ligar o pistão C. E ele vai permanecer ligado. Vou botar o próximo, mais um comando aqui. Este fato é indicado pelo sensor S2. Em seguida, avança o cilindro A. Efetua a furação até indicada a posição indicada pelo S3. Então, quando acionar o S2, eu avanço o cilindro A. Quando o sensor S2 ativar, eu avanço o pistão C. Pistão A, desculpa. Então, o pistão A, que efetua a posição indicada até, né, a posição indicada pelo sensor S3. Ou seja, quando chegar no S3, já furou todo o bloco. Finalizada a operação, o cilindro A retorna e, em seguida, retorna o cilindro C e B. Então, vamos fazer isso. Quando acionar o S3, indicando que terminou a operação de furação, né, eu vou retrair o cilindro A, B e C. Aqui tá meio... Eu vou assumir que eu vou retornar os três ao mesmo tempo, pessoal. Vamos lá. Quando o S3... Sensor S3... E agora, como é que eu retorno, então? Como é que eu desaciono o pistão? Eu vou desacionar os três pistões, né? Os três pistões estão ativados, eu vou desacionar todos eles.
como que eu faço isso? Eu dou um reset. Né? Então, eu adiciono essa reset coil aqui. Ó. Então, vamos desacionar o pistão A. Eu posso fazer assim, ó, posso botar em paralelo também. Só vir aqui e clicar aqui para... Só adicionar um novo aqui, só selecionar a linha e quando tu adiciona um novo coil aqui, ele já adiciona em paralelo. Então, eu reseto também o pistão B. Vamos adicionar mais um, ó. Vou adicionar mais um reset aqui, insert reset coil. E pistão C. E pronto, é isso. Todo o controle aqui está feito aqui nesse programa ladder aqui. Podemos simular. Vamos simular aqui. Então, para simular... Alguma dúvida, pessoal, com relação a esse programinha aqui? Tudo certo, professor. Ok. Então, esse programa é bem simples, tá? Um dos mais simples aqui. Vamos simular a operação dele. Para simular, a gente vai seguir esses passos aqui, ó. Então, primeiro a gente vai fazer o login aqui, o que eles chamam de login, que é conectar com o CLP. Peraí, eu não estou rodando aqui o CLP, eu acho. Para rodar o CLP, geralmente ele já roda automático. Eu acho que eu desabilitei ele para ligar automático quando liga o CodeSys. Mas se não estiver rodando, vocês têm que abrir esse aqui, ó, CodeSys Control Win V3. Então esse aqui é o emulador de CLP, ó. Ele vai rodar um programinha aqui no fundo. Ah, peraí, era até um teste anterior que eu estava fazendo. Esqueça isso ali. Até ficou bugado aqui. Isso aqui era um programa anterior. E agora como é que eu saio dele? Tá. Dei um Alt F4 ali para sair. Tá, já está rodando ali o CLP, o emulador de CLP. Agora eu vou conectar nele. Então eu posso vir aqui no menu online, ó, ou nesse botãozinho aqui, e faço o login nele. Ele vai dar uma mensagem aqui, que não tem nenhuma configuração aqui de comunicação. E aí ele vai procurar isso aqui, ele dá um scan, né? Ele procura um CLP para se conectar. Quando ele procura, ele vai achar o emulador de CLP ali, e aí vai conseguir dar o login aqui, ó. Então a gente vem aqui e dá um login novamente. Atenção, application is currently running in run mode. Ah, tá. Isso aqui é só que ele estava falando que já tinha uma aplicação rodando no CLP e ela vai ser reescrita, né? Eu já estava fazendo testes antes, ele já tinha uma aplicação rodando lá. Então pronto, estamos conectados, estamos ativo, anotem que mudou aqui agora o símbolo aqui, ó, agora ele oferece para fazer um logout, né? Ou seja, se desconectar do CLP. E aqui do lado apareceu uma setinha, para a gente dar um start. Então esse programa ele não está rodando ainda, a gente só mandou já para o CLP. Para rodar ele no CLP de fato, a gente dá um play aqui e pronto. Como se o programa estivesse rodando. Nota que não aconteceu nada aqui, né? Aqui no programa ele mostra aqui, quando o atuador está ativo, ou o sensor está ativo, ele mostra em azul aqui. Tá tudo falso, né? Porque a gente não clicou no botão. Vocês vão ver que quando eu clicar no botão, o que vai acontecer? Quando eu clicar no botão, ou seja, quando isso aqui fechar o contato, notem aqui que ele representa em azul aqui, ó, as linhas que estão, digamos, energizadas, né? Ou seja, que aqui está azul, só que não está passando para esse outro lado. Ó. Aqui já está preto. Quando eu botar true aqui no botão, vamos lá. Ó. Joguei true agora para o botão. O botão está azul, ou seja, está acionado. Acionou toda essa linha e acionou o pistão aqui do outro lado. Está em azul também.
Então isso significa que o pistão está ativado. Tá? De acordo com o nosso programa, né, o pistão vai ativar até acionar o sensor S1. Quando o sensor S1 ativar, vai ligar o pistão C. Então aqui para a gente acionar na marra, aqui, né, para a gente simular, o CodeSys funciona assim. Ó. Primeiro a gente prepara o valor, ou seja, o sensor S1 aqui, ó, vou clicar aqui para preparar o valor para true. Nota que ele ficou aqui, ó, só entre parênteses aqui, o true. E aí sim eu tenho que jogar esse valor para a memória, né? Lembra da memória lá do CLP? Eu preparei, quando eu der aqui, ó, ele dá a opção aqui de em debug, aqui ele tem, ó, write values. Então quando eu der esse write values, aí sim que ele joga esses valores preparados para dentro do valor real, né? Então geralmente eu dou um Ctrl F7 aqui, ó. Ou eu posso clicar lá no menu também. Eu preparo o valor que eu quero e venho e dou um Ctrl F7. Ctrl F7. Agora sim. Ctrl F7. Nota que ele ligou o pistão C. Mesma coisa agora. Vou ligar o S2. Preparo o valor. Ctrl F7. Ativou o pistão A. E agora dou ativo o S3. Eu posso desativar. O certo seria eu desativar aqui até o botão. Ó. Eu vou desativar todos. Os sensores não. Os sensores, eu até posso mexer nos sensores aqui, pessoal, mas geralmente num programa tu não altera os valores dos sensores, né? Aqui na mão, aqui na simulação, tu não joga valores para os sensores. Desculpe. Tu não altera os valores dos atuadores, né? Então, aqui falso aqui. Ó, o pistão B eu não vou ativar aqui, ele vai ser ativado através do programa. Só vou ativar o sensor. Sensor eu vou jogar para falso e o sensor S3 também eu vou jogar para falso. Tá, ele já está falso. Ah, não, peraí, só um pouquinho, desculpa, eu errei aqui. Primeiro eu tenho que jogar... Tá, eu vou jogar um botão, ou seja, eu tirei o dedo do botão e também eu vou acionar aqui o sensor S3. Isso, essa aqui que eu tenho que fazer. Para indicar que a peça furou até o fim. Ctrl F7. Aí, o que aconteceu? Ele desativou tudo aqui, ó. Notem uma coisa aqui, ó. Ele desativou. Nota que até é engraçado, ó. Ele está adicionando essa linha aqui. O pistão C está sendo acionado, mas aqui embaixo está dando um reset. Então o que vale aqui é esse reset no fim aqui. Isso é a ordem de execução, pessoal. A gente sempre assume que ela vem de cima para baixo. Então se eu acionar alguma coisa aqui em cima, como está acontecendo agora, estou acionando o pistão C, né, porque o sensor S1 está ativado, mas estou dando o reset aqui no fim. Então, o que vai para o sensor físico, para o atuador físico mesmo, é o que está aqui no fim. Bom, na prática, então, se eu desacionei aqui, né, todos os pistões vão retornar, o que vai desacionar os sensores. Então, vai acontecer isso aqui. E vão retornar para o estado inicial. Uma coisa que eu poderia fazer aqui, pessoal, notem que eu poderia botar umas certas redundâncias aqui para deixar o programa mais robusto. Tá? Para evitar aquele negócio até que ali eu estava acionando aqui em cima e desacionando ali embaixo. Isso é feito bastante na prática. Eu posso botar redundâncias do tipo assim, ó. Aqui, por exemplo, o pistão C, ele só vai ser acionado, tudo bem, se o sensor S1 acionar, mas também se o pistão B tiver acionado. Então eu posso fazer isso botando em série aqui o contato.
Notem que aqui eu estou usando o valor da minha saída, que é o pistão B, para acionar o pistão C. Isso aqui evita também, por exemplo, se por engano, né, o sensor S1 ali tiver acionado, mesmo sem estar a peça lá, sem ter o pistão B acionado, se eu não tivesse essa linha aqui, ó, esse contato aqui, ele poderia acionar o pistão C também, né? Só do sensor S1 acionar, ele já vai acionar o pistão SC. Nesse caso, não. Nesse caso, o pistão B tem que estar acionado e o sensor S1 ativar. Então, isso aqui é como se fosse um E. Mesma coisa aqui embaixo. Eu poderia botar uma redundância aqui. Isso aqui só vai acionar lá se o pistão... Tá, mas professor, daí se desativar o botão, desativa tudo também. Não, porque se eu desativar o botão, ele não ele vai tá desativar. mantendo, tá. Ele tá com 7. Ele mantém. Então eu poderia fazer essas redundâncias aqui, pessoal. Isso aqui geralmente é bastante comum, a gente ter redundâncias, né? Ou seja, para acionar aqui só realmente quando todas as condições aqui estiverem atendidas. Deu para entender? Tranquilo? Então tá. Vamos agora para... Eu vou mostrar aqui nesse exemplo aqui mesmo como é que trabalha com temporizador, pessoal. Vamos supor aqui, ó, que eu queira, ao invés de ter esse sensor S3 aqui de fim de curso, né, da peça ali furada, vamos supor que eu queira furar por 5 segundos. Tá? E aí depois que passar esses 5 segundos, eu quero desativar tudo. Eu estou alterando aqui o exercício, né? Então, ao invés de ter esse sensor S3 aqui indicando o fim de curso, eu vou acionar o cilindro A que fura e deixar ele acionado por 5 segundos. Daí eu vou assumir que depois disso ele já furou toda a peça. Como é que eu faço o meu programa ladder? Então eu boto um temporizador. Ao invés de ter esse sensor aqui que vai indicar o fim, vou apagar ele e vou botar um temporizador. Vai estar aqui, ó, aqui no timer T-on aqui, que é uma abreviação de timer on. Tá? O que significa isso? Significa que depois de um certo tempo ele vai ligar. Então, para ativar esse timer, nota que ele tem uma entrada aqui, ele precisa ser ativado. Tá? Quem que vai ativar ele vai ser o pistão A. Ou seja, quando o pistão A eu vou começar a ativar, né? Eu vou começar a contar. Deixa eu ver se tem as... Aqui nesse PT, eu não lembro como é que eu acesso a documentação aqui, a documentation. Eu só cliquei 2 vezes nele, pessoal. Ele tem a documentação ali falando o que é cada entrada. Aqui. Nota, então eu tenho a entrada e tem esse PT ali, ó, que é do tipo time, onde eu vou setar o tempo para o delay do contador, em milissegundos. Então vamos lá no programa. Então é aqui, ó, nessa variável aqui de entrada que eu seto o tempo. Agora eu esqueci como é que eu seto o tempo. Deixa eu ver se na documentação lá ele mostra. Qualquer coisa eu dou um Google ali. Vamos tentar assim. Mas eu lembro que não é assim. Não lembro se é assim. Não. Eu vou botar aqui no... é assim, ó.
Tá, eu botei nessa variável tempo aqui, pessoal, que é o valor inicial dela. Nota que ele declarou aqui, ó, tempo do tipo time. Esse aqui é específico desse CLP. E aí é assim como tu define o valor dela. Ó. Até que ficou errado. É 5.000 milissegundos. Então estou definindo uma variável do tipo time, com valor de 5.000 milissegundos. E aí depois disso, ele vai ativar. Então depois desses 5 segundos, ele ativa a saída Q aqui. Ó. A saída Q é booleana que vai acionar, então, dar um reset nos pistões. Tá? Ele tem essa saída aqui também, ET aqui, que é o elapsed time. Que é a contagem, né? Uma variável de saída ali, qual que é o tempo que ele está contando. Tá? Eu vou deixar ela vazia aqui, sem nada. Vamos ver se vai funcionar. Eu tenho que declarar esse timer aqui também. Timer de furação. Note aqui, ó, ele declara uma variável, o nome timer de furação do tipo T-on. Mais para frente eu vou explicar o que são esses blocos de função. A gente até pode criar esses blocos de função. Para quem está acostumado com criar struct lá em C, ou criar classes, né, programação orientada a objeto, isso aqui é como se fosse uma classe. E o que eu fiz aqui, eu criei um objeto, né, do tipo timer_on, da classe timer. Mas depois a gente vê mais... O Ladder já oferece alguns blocos de função pré-definidos, que são geralmente esses timers on, né, contador. Esse CTU aqui é counter up, ó, up counter. Então tem alguns blocos já pré-definidos, mas a gente pode criar o nosso bloco com nossa própria regra de funcionamento, né? Ou seja, se eu quero criar uma lógica de funcionamento, eu posso criar meu bloco de função. E aí instanciar ele na minha aplicação. Vamos simular isso aqui. Então aqui eu fiz o login novamente, né? Notem que ele identifica aqui, ó, a aplicação mudou desde o último download. Ou seja, a última vez que eu mandei o programa, né, para o CLP. O que eu quero fazer? Eu vou botar que eu quero conectar no CLP, ou seja, fazer o login com alterações. Ele só vai mandar as alterações lá para o CLP. Vamos rodar e vamos simular. Eu vou ligar já o botão 1. Botão 1, Ctrl F7. O que vai acontecer? Vai ativar o pistão B. Né? Ó, note agora eu vou ativar o sensor S1. Vai acionar o pistão C. Note aqui, ó, pessoal, o pistão C está ativado. Mas por que não está ativando já o pistão A? Porque o sensor S2 não está ativado ainda. Isso aqui é como se fosse um E, né? Ele só ativa aqui o pistão A quando essas duas coisas aqui estiverem ativadas. Então, quando o sensor S2 ativar, ele vai ativar o pistão A, e aí eu quero que vocês notem aqui que ele vai começar a contar aqui, ó, os 5 segundos. Aqui na saída ele vai começar a contar, e depois dos 5 segundos que ele vai acionar a saída. Preste atenção ali, vou acionar o sensor S2. Ctrl F7. Aqui está contando, ó. E feito, acionou tudo. Pronto, ó, acionou aqui, deu reset em tudo, né? Notem que agora tá o nosso programa está mais lógico, né? Ou seja, eu não estou acionando aqui esses pistões A e C aqui, né? O botão ficou pressionado, ou seja, como se eu tivesse ainda com o dedo no botão lá, né? Ele está tentando acionar o pistão B aqui ainda. Mas não está acionado porque eu estou dando um reset aqui. E é isso. Aí quando eu tirar, então aqui, vamos tirar aqui, Ctrl F7.
É isso. Entenderam, pessoal? Deu para entender? Notem aqui, ó, uma coisa, ó, quando eu desaciono, né, ou seja, quando eu desabilito a entrada do timer, ele reseta para o tempo original. Então, ele zerou, é como se eu tivesse zerado o timer, e aí a próxima vez que eu habilitar ele, ele vai novamente começar a contar os 5 segundos. Eu poderia botar um bloco de contador ali também, para contar quantas vezes eu furei, por exemplo. Tá? Eu usaria esse function blocks aqui, o counter up. Né? Ou seja, cada vez que eu acionar, vamos botar aqui para contar quantas vezes eu aciono. Eu vou inserir uma nova linha aqui. E quando o pistão A ativar, eu quero contar ele. Então, quando o pistão A ativar, eu aciono o contador aqui, ó. Então, eu botei um bloco de contador. Contador de furação. Olha que ele é do tipo counter-up, né? Que é um bloco de função. E nota que ele tem aqui, ó, a ativação dele aqui, através do CU aqui, e o reset aqui. Se eu quiser dar um reset aqui, eu posso também dar um reset nele. Aqui o CV é o counter value, ou seja, a saída, né, desse contador. E eu posso definir um valor aqui para ele, no PV aqui, ó, preset value. Que ele vai ativar a saída aqui quando ele chegar nessa contagem aqui. Então aqui eu posso botar 10, por exemplo. Eu posso botar um valor direto aqui. Quando ele furar 10 peças, ele vai acionar a saída aqui. E aí eu posso fazer alguma lógica de controle aqui. Eu posso acionar um indicador aqui, falando que ele contou furou 10 peças. Ficou claro, pessoal? Deu para entender aqui a lógica de programação? Uma coisa que eu não tenho aqui nesse diagrama é um ou. Poderia até... Isso até a gente pode fazer aqui. Deixa eu ver. Eu posso botar aqui um sistema que eu indico... Deixa eu... Aqui, ó. Aqui. Assim como eu posso fazer uma expressão lógica E, né, onde uma linha só vai estar acionada quando 2 contadores acionarem, eu posso criar uma expressão OU também, do tipo OU, onde eu posso botar aqui tanto quanto esse botão estiver acionado, ou quanto como outra coisa aqui. Por exemplo, não sei, nesse caso aqui, não faria muito sentido o que acionaria o sensor do B. Poderia botar o 2 botão 2. Assumindo que eu tenho 2 botões para acionar. Tá? Então notem aqui que eu posso acionar tanto com o botão ou com o botão 2. Qualquer um deles vai fechar o circuito e energizar aqui essa bobina. Professor, tem como colocar if no contador? Quando chegar 1 faz alguma coisa, quando chegar no 2 faz outra coisa? Tu poderia, aqui na saída do CV, aqui, tu poderia botar um comparador aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Aqui, não, ele não está habilitando aqui. Eu acho que ele não permite eu ligar aqui, mas eu posso jogar isso aqui para uma variável. O mais fácil seria usar múltiplos contadores, eu diria.
né? Um contando 1, outro contando 2. Mas outra forma de saída é isso, ó. Eu joguei então a saída daquele... Opa. Professor, quando tu colocou a variável ali, não tem como, antes de dar o ok, tu coloca o tipo de variável EQ? O tipo daquele negócio aqui? Bem Que tu pensado, pode será? escolher ali, né? Vamos testar. Eu acho que não dá, mas vamos testar. Vamos ver. É aqui, né? Comparação, compara. E aí do tipo aqui, né, seria um EQ. Acho que não tem, não. É que aqui é uma... Ele só aceita blocos de função, eu acho. E os valores bit, né, booleano. Não dá, não. O mais certo é fazer isso aqui, ó. Joga para uma variável. E aí aqui embaixo eu faço uma comparação. Eu já boto um bloco de comparação. E aí eu vou comparar duas variáveis aqui, ó. Variável compara com o valor 1. Compara. Por que ele não achou? Era para ele ter achado ali. É que ele acabou não declarando essa variável aqui. Tá, agora sim. Comp. Quando já tem a variável, ó, eu vou só adicionar a variável aqui, dar Enter, ele não vai abrir aquela autodeclaração, né? Porque a variável já existe. Então aqui, ó, tô entrando com a variável comp aqui e botar um valor aqui, 1. E aqui eu boto sempre true, deixo sempre ligado essa comparação. Esse bloco aqui, ó, essa entrada EN aqui, vários blocos têm esse EN. EN é para habilitar esse bloco, ou seja, para ligar o bloco de comparação, no caso aqui. Tá? Para habilitar ou desabilitar um bloco de comparação. Vários outros blocos têm isso também. Tá? Essa entrada EN aqui. Então, uma forma de se fazer é isso aqui, é dessa forma. Tem o contador aqui, e aí tu vai ter que botar múltiplos comparadores, né? Aqui como se com 1, no outro lado aqui com uma outra linha comparando com 2, e para cada uma deles aqui tu pode acionar daí uma bobina aqui conforme tu quer. É por isso que a linguagem ladder, ela é boa para algumas coisas simples, mas realmente quando tu começa a fazer essas lógicas mais complicadas de if, ou se tu quiser fazer um loop até, né? Aí o texto estruturado, que é a próxima linguagem que a gente vai ver, onde é texto mesmo, fica 1000 vezes mais fácil, né? Porque lá sim tu tem o if. Tu botaria um if direto lá e compararia duas variáveis. E aí poderia fazer múltiplos ifs, né? Tu pode ter if, else. Não precisa vir aqui cada vez adicionar uma nova linha, botar um novo bloco. A lógica fica a mesma, mas lá é mais fácil. No texto estruturado é mais fácil. Então é isso, pessoal. Acho que já deu para ter uma noção geral aqui. A gente não vai, por enquanto, a gente vai trabalhar com esses blocos mesmo, só aqui, né, de timer, contador e acionamentos aqui de bobinas. Tá? Mas notem que ele tem várias outras coisas aqui, desde operadores matemáticos, né, ó, fazer adição, subtração. Mas é isso. Acho que deu para entender, né? Esse software tem aquele blocozinho que a gente faz a comunicação com o inversor de frequência. Não consegui ver ainda nessa lista. E eu tô no trabalho para baixar o meu. Eu acho que daí tu teria que instalar plugin aqui, um plugin, ou seja, instalar um bloco aqui, né, de inversor de frequência aqui. Eu nunca trabalhei com inversor de frequência, propriamente dito.
mas eu sei que tem outros blocos, tu consegue importar, né, outros blocos. Deixa eu ver aqui no Library Manager, ó, tu consegue importar aqui uma nova biblioteca, ó, onde ali estaria talvez um bloco que faça essa comunicação com o inversor de frequência. Aqui ele tem alguns blocos, ó, por exemplo, desde comunicação. CAN bus é um protocolo de comunicação industrial, ó, ele tem algumas coisas aqui. Field bus também. Ó. Isso aqui são protocolos de comunicação. E então tu teria que de alguma forma ter acesso a essa biblioteca, né, que seria como se fosse um drive lá do. E aí tu teria que importar aqui, ó, botar instalar ela aqui. E aí lá no CodeSys mesmo, se vocês acessarem lá o site do CodeSys, ele tem uma loja, né? Ele chama como se fosse uma App Store ali, uma loja de aplicativos, onde tu consegue instalar, achar essas bibliotecas e várias outras extensões aqui para o CodeSys. Então ele é bem configurável, assim. Dá pra... Por exemplo, se eu quiser programar um Raspberry, né, eu tenho que ir lá na loja e lá vai ter uma extensão que permite que eu programe com um Raspberry Pi aqui no CodeSys. Mas eu tenho que instalar lá. E algumas delas são pagas, né? Tem que ver isso também. Algumas dessas extensões são pagas. Mas outra forma também de se comunicar com o inversor de frequência, geralmente o inversor de frequência ele tem algumas comunicações, seja analógica até mesmo, ou seja, tu consegue mandar uma variável analógica, uma sinalização analógica para ele, né, de 0 a 10 volts, por exemplo. Então tu ligaria o CLP no inversor de frequência e no CLP tu controlaria essa variável analógica, né? Ou até mesmo digital, tem comunicação digital também, é uma outra opção. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, agora então, pessoal, eu vou deixar aqui o material com vocês, tá? O básico de ladder eu já expliquei aqui, eu acho que é mais a prática mesmo, então isso aqui, programação, exige bastante prática, tá? Porque é uma coisa que tu consegue entender fácil, mas na hora de fazer mesmo é que surge bastante dúvidas. E aí existem várias formas de se fazer, né? Diferentes, ou seja, a mesma coisa tu pode fazer de N formas diferentes. Então só com a experiência que tu vai percebendo qual que é a melhor forma de se fazer e aprender de fato, né? Então vocês têm que fazer bastante exercícios. Eu já botei alguns exercícios ali, tá no Ava, né? Deixa eu ver. Cadê meu Ava aqui? Fechei ele. Então, se eu não me engano, eu já botei uns exercícios para vocês fazerem ali. Vou botar mais agora. A gente vai fazer mais uns exercícios. Tá? Para fortalecer essa parte de programação. Aqui no CodeSys também, pessoal, tem uma curva de aprendizado aqui que vocês vão ter que meio que ir na tentativa e erro aqui. Mas eu acho que nada fora do comum aqui. Vocês viram que é bem tranquilo aqui, né? Alguma dúvida? Então acho que é isso. Se não tem mais dúvidas, a gente encerra por hoje. Só lembrando as próximas aulas aqui, deixa eu ver. A gente está na programação ladder. A próxima aula eu entro com programação de texto estruturado. Então a gente já vai ver a outra forma de programar aqui. Já no texto ali, fica mais simples. Quer dizer, eu prefiro, né? Eu prefiro no texto. Mas o ladder é a mais utilizada. Então vocês têm que saber programar em ladder também. E aí é isso.
bom? Deixa eu parar aqui.